Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Podcast PL Brazil. 2 goals in added time for Manchester City to snatch the title away from Manchester United. Stupendous! The greatest moment I've seen in Premier League football. Unbelievable! As coisas estão ficando feias pro Liverpool, hein? Tá deixando a taça escorrer pelas mãos. O City jogou a partida adiantada da rodada, já igualou em pontos. E os Reds, pessoal, tá tropeçando, tá escorregando. E esse é o assunto dessa semana. Converso aqui hoje com o Matheus Capanema, está de volta, né? Depois de uma folguinha de uma semana. Ele não participou do último programa, mas está aqui novamente com a gente. Seja bem-vindo a mais uma edição, meu caro. Fala, pessoal. Fala, Julião. Vamos para mais um podcast, né, meu querido? Semana passada não pude estar presente, mas já estou de volta. Hoje sem meu querido escudeiro, né? Nosso querido Brenão não está aqui. Então eu vim cá dar uma passada aqui para dar um ânimo a esse podcast. E olha só, finalmente, nosso querido colega, editor-chefe também da PL Brasil, Leonardo Zacarin, ele que sempre quis participar do podcast. Fiquei enrolando, é verdade, mas dessa vez o convite veio e ele está aqui pela primeira vez. Léo, cara, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente essa semana. Obrigado, Júlio, prazer, capa, tudo bem? Gente, quem tem fé, tudo alcança, hein? Se insistir, tudo é possível. Depois de muito encher o saco do Júlio, conseguir participar do podcast. Espero não arrepender ou fazer vocês arrepender pelo convite. Julião, para quem não sabe, Léo Zacarin é o CEO da PL Brasil, hein? Ele é o cara, manda em tudo. Poderoso chefão. Esse é o nosso manda-chuva, nosso querido Mário Celso Petralha da PL Brasil. Pelo amor de Deus. Vocês só escutam eu e o Capo aqui, assistem aos nossos rostinhos lindos, mas quem tá lá nos bastidores é esse cara aí, Leonardo Zacarin. Eu e o Julião que aparecemos, né, comentamos, mas na hora de dar bronca, quem escuta é nós desse aí, né, Julião? O grupo da PL Brasil, quem nunca tomou uma xingada do Léo, que atira a primeira pedra. Esse aí é brabo, mas vamos que vamos. Vamos que vamos. Brincadeira, já fizeram minha caveira no primeiro, hein? Então vamos ao que interessa, pessoal. Vamos falar do Liverpool, que não tá bem. Vamos fazer uma recapitulada aqui dos compromissos dos Reds a partir de janeiro, né? Porque o time terminou o ano bem. Ganhou do Arsenal, goleou o Arsenal em Anfield no dia 29 de dezembro. Aí virou o ano, passou o Boxing Day, perdeu pro City por 2-1 naquela partida no Etihad Stadium. Depois da FA Cup foi eliminado pelo Wolverhampton. E depois 2 vitórias suadas no dia 2 e no dia 19 de janeiro. 1-0 no Brighton fora de casa e 4-3 em casa contra o Crystal Palace. E agora, mais recentemente, empatou 2 partidinhas com oponentes que não deveria ter empatado, né, gente? Cá entre nós, pra quem tá lutando pelo título, 1-1 com o Leicester em Anfield e 1-1 com o West Ham fora de casa. Isso aí, ó, acho que deu uma desanimada no pessoal lá, porque o elenco parece não ser o mesmo, e a gente vai discutir isso aqui agora. Por que isso está acontecendo? Matheus Capanema, como podemos diagnosticar esse período atual do Liverpool, né? Um time que poderia ter aberto 7 pontos de vantagem para o vice-colocado e não alcançou essa importante chance de disparar na tabela. Eu acho, Julião, que o torcedor do Liverpool mais otimista diria que o Liverpool gosta de sofrer, né? Não gosta de coisa fácil, não. E isso é um problema, cara, porque o City vem a todo vapor, o Liverpool quis um ano novo, vida nova, mas não era bem nessa nova vida que a torcida esperava, não, né? Perder pro City, ok. Agora, perder ponto pro West Ham, pra mim não dá, Júlio. Acho que o principal fator aí, além das lesões, foi uma teimosia do Klopp. Acho que o Klopp poderia ter evitado isso, não tendo emprestado pelo menos o Klein, o lado direito, já virou um buraco, já virou um problema, e esse problema tem que ser acabado, finalizado, para principalmente quem quer disputar um título, né? Próximos jogos, 4 jogos muito complicados da Premier League. Tem Bournemouth, depois clássico com o Manchester United, fora de casa, pega o Watford em casa e clássico com o Everton fora de casa. Então,
nesse próximo mês, né? O Everton é dia 2 de março, mas nesse próximo mês, se o Liverpool não abrir o olho, pode perder o campeonato aí, tá? O calendário do City também é difícil, mas o City tem elenco para suprir as perdas, né, quando precisa, ou o mau momento de determinado jogador. O Liverpool já não pode dar isso mais, dar esse luxo, né? Então, assim, tem que ficar ligado, porque senão esse mês é muito perigoso pro Liverpool, viu, Júlio? Olha, eu concordo com o Capa a respeito das próximas rodadas do campeonato inglês. Elas vão ser decisivas para o Liverpool, são muitos jogos difíceis, e ainda no meio do caminho tem o jogo de ida do Bayern na Champions League, né, que é o jogo da Inglaterra, e então provavelmente vai ter algum tipo de descanso de atleta ou alguma coisa assim para esse jogo da Champions, que é a prioridade do time, né? Acredito que a rodada contra o Manchester United vai também ser decisiva por outro ponto, porque é quando o Liverpool se iguala novamente ao City em questão de número de jogos na tabela. O City jogou hoje contra o Everton, ganhou o jogo válido pela 27ª rodada. Então o Liverpool pega o Bournemouth na próxima e o City também joga. E aí quando o Liverpool pega o United fora, ele vai se igualar em pontos. E aí a gente vai ter um panorama mais claro da possibilidade de título do Liverpool e do City também. Sobre a lateral, eu acho o ponto, a gente vai entrar nisso mais a fundo, mas acho que o Capa tocou num ponto perfeito, que é o cara que estava lá e não era utilizado, mas podia cobrir a lateral e era de ofício, que é o Klein, foi emprestado. E mesmo a gente tendo o exemplo do City o ano passado, por exemplo, que jogou o campeonato inteiro sem lateral esquerdo, que o Mendy machucou, e jogou o Delph. E esse ano já jogou Zinchenko, já jogou o próprio Delph, já jogou o Danilo, e agora tá jogando mais o próprio Laporte. O City conseguiu um título ano passado assim, e o Liverpool tá tendo mais dificuldades com esse buraco, né? Então a gente vai ter que esperar um pouco para ver nesses próximos jogos como é que o time vai lidar, e a gente já viu, né, inclusive nos últimos, que tem tido bastante dificuldade. E é engraçado porque o Fabinho, que é um cara que joga na lateral direita da seleção brasileira, né, o Tite costuma escalá-lo nessa posição, tá no time do Liverpool e com essa falta de jogadores, né, o Alexander-Arnold machucado, vai voltar aos treinamentos na semana que vem, mas ficou um tempão fora, e o Klein, que foi emprestado ao Bournemouth, ficaram fora, e o Klopp colocou todo mundo na lateral direita, colocou até o Henderson como lateral direito e não colocou o Fabinho. Isso é curioso, né, Capa? Essa teimosia do Klopp de, pô, eu tenho uma ideia aqui e não abro mão de outras possibilidades. Júlio, o que acontece? Eu acho que o Klopp, ele percebeu que o Fabinho já é um jogador fundamental para a equipe. Então, principalmente na cobertura do meio de campo, nas roubadas de bolas do meio de campo, na saída de bola do meio de campo. Acho que o Henderson é bom jogador, mas ainda assim está bem abaixo, no meu ver, né, do Fabinho. Mas botar o Fabinho na lateral seria resolver um problema, né? E talvez colocar o Henderson no meio é uma diferença muito menor do que eu jogar pelo menos o Henderson na lateral. Então, assim, eu acho que o time ficaria mais balanceado, ainda assim, muito abaixo do que seria com Klein e Fabinho, com Arnold e Fabinho, com Gomes e Fabinho, mas o Klopp, ao meu ver, poderia quebrar esse galho e botar o Fabinho lá, porque tá vendo que nem o Milner, que é o famoso quebra-galho, não tá conseguindo. Bota o Fabinho, o cara já jogou na lateral, sabe como funciona, e principalmente, e outra coisa, o Henderson foi titular dessa equipe e capitão, é bom lembrar, durante muito tempo. Então, assim, dá pra apostar no Fabinho lateral, dá pra colocar o Henderson, e o Klopp ainda assim tá sendo teimoso, tá querendo brigar com isso. E com isso vai perdendo pontos, vai gerando problemas, os adversários vão crescendo, o Manchester City tá chegando, a pressão vai aumentando. Então até o jogador que antes estava confiante para jogar na lateral, igual o Milner, por exemplo, foi mal. E não tem que culpar o cara. A pressão já está muito grande, o Liverpool já está tendo a obrigação de vencer. E além dessa obrigação de vencer, o cara joga aonde não é a dele, aí complica, né, Júlio? Aí complica demais. E não só por isso, lá da frente também não tá resolvendo, tá perdendo gols. O Firmino no último jogo contra o West Ham, pra mim, foi uma lástima, foi muito mal em campo, errou muitos passes, ele não é de rapace. O Salah, o Klopp já pode começar a repensar esse posicionamento dele de falso 9, de centroavante praticamente, porque as equipes já começaram a marcar isso, o time tá ficando muito encurralado no meio de campo e tá usando muito pouco as alas. Então o time tá dependendo muito de uma jogada do Mané, de uma entrada do Shaqiri inspirada, de uma passada do Robertson, e isso tá ficando complicado, porque começa a ser mais previsível e muito mais fácil de marcar, né, Júlio?
E Léo, o Capa falou dessa questão de elenco recheado, né? O Klopp teve essa janelinha de transferências para poder contratar alguns reforços e passou em branco, né? A gente não sabe se foi diretriz da própria diretoria que tava sem grana, investiu muito. Afinal, o Alisson e o Van Dijk custaram uma fortuna, né? Também a gente não sabe se tem grana no caixa ainda para poder se reforçar no meio da temporada, mas teve a chance e não trouxe ninguém, cara. Pelo contrário, dispensou o Klein, o Klavan também já tinha saído e principalmente ali na zaga tava precisando de um cara ali pra poder chegar e pelo menos dar um gás pra essa reta final, né? Pois é, até curioso, o Liverpool não tinha esse perfil de ser um time de segurar muito o investimento, né? Como você citou, o Alisson e o Van Dijk custaram muita grana e pelo contrário, além de o Gomes e o Arnold se machucaram antes do fim da janela e mesmo assim o Klopp bateu no peito e preferiu não contratar. É um risco que ele corre, claro, ele deu uma poquetinada nesse sentido. Foi um pouco teimoso nesse caso, porque mesmo que ele tivesse pouco tempo para tentar contratar algum jogador para esse setor, seria importante. Claramente o time já vinha numa descendente nesse momento de final de janela, e seria importante para ele contratar alguém para a zaga, inclusive por ter sido o setor que mais deu dor de cabeça para ele na última temporada, né? Que custou o título da Champions League, que deu muitos problemas para ele, e com a saída de 2 jogadores, em vez de contratar, ele dispensou um jogador da posição. Então, é complicado. A gente pode, claro, tá apontando isso agora porque ele tropeçou nos últimos 2 jogos, teve dificuldade em outros 2 que ele venceu por 1 gol de diferença, mas claro que quando você tem uma frente como a Premier League com times tão fortes correndo atrás de você e ainda querendo lutar pelo título da Champions, você precisa ter rotação, precisa ter um material humano para conseguir trocar de peças quando for necessário. E o Capa falou também, né, da questão do ataque, que já não funciona que nem antigamente, né, Léo? Salah, Mané, Firmino meteram mais de 100 gols na temporada 2017/18 juntos. E eu sei que é difícil repetir, né, um desempenho tão grande, tão fora do comum como esse, mas parece que não tá dando mais liga, né? Principalmente por essa troca de posições que o Capa disse, de Salah jogando como centroavante e o Firmino um pouco mais atrás armando o jogo. Já tá na hora de mudar de novo essa parte mais ofensiva também da equipe? Eu acho que é um pouco natural você oscilar um pouco durante a temporada. O Salah mesmo, depois de uma temporada fantástica no ano passado, começou mal esse ano, demorou pra se encontrar e se deu muito bem quando essa inversão começou, que o Firmino começou a jogar mais recuado, entregando bola pra ele, e ele começou a recuperar a boa forma e fazer muitos gols. E em algum momento, como o Capa falou, isso fica um pouco manjado. Os treinadores dos outros clubes percebem isso e começam a treinar pra anular esse tipo de descida ao ataque do Liverpool. E durante a temporada é normal que isso aconteça. O que eu acho que pode estar desestabilizando é todo esse conjunto de coisas que envolve a defesa fragilizada por lesões, invenções, não invenções, vamos dizer, por jogadores não da posição e fazendo a lateral principalmente, não ter um parceiro de zaga fixo pro Van Dijk também é um problema, e isso mexe na estrutura completa do time, que vinha se dando muito bem com Shaqiri, Keita, Fabinho, muita gente boa no meio de campo, e agora tendo que tirar algumas peças, Milner, Henderson, tendo que jogar na lateral, enfim, a estrutura do time como um todo é um pouco balançada, o que é normal para uma temporada longa, e eu acredito que o ataque vai voltar a se encontrar. Eu acho importante a gente dizer aqui, relativizar, que o Liverpool, por mais que hoje tenha perdido a liderança, mesmo com um jogo a menos, ele tá jogando um futebol bom nessa temporada, ele tá fazendo a sua melhor temporada na era Premier League da história, desde 92. Então eu acho que ele perdeu um jogo só contra o City, que é o adversário direto. Ele empatou 5 jogos, que foram 3 contra times do Big Six, e esses últimos 2 jogos que a gente tá elencando aqui, que foram pontos preciosos que ele perdeu. Então assim, eu acredito que seja um caminho natural, não dá pra jogar a temporada inteira bem, no topo, e o importante eu acho que é ganhar pontos. Por exemplo, os 2 jogos que ganhou por 1 gol de diferença foram muito difíceis, mas foram jogos ganhos. Os 2 últimos empates, o West Ham fora de casa, dá pra imaginar que o time é mais forte e tudo mais, mas não é um resultado calamitoso. O City perdeu pro Crystal Palace em casa e é líder do campeonato. Então acho que a gente tem que relativizar tudo isso, e acredito eu que a curva normal seja agora de crescimento, principalmente do ataque, com esses 3 grandes jogadores de novo. Eu acho que é uma coisa boa de lembrar que o Léo falou. A gente tá criticando o Liverpool, mas é porque a gente
esperava que ele mantivesse esse comportamento, né, desde o início da temporada. Claro que oscilações, igual o Léo falou, é super normal. E outra coisa, daqui a pouco o Chamberlain volta, que é uma chave, um cara principal para esse time, que ajuda demais. Eu acho que um problema, que eu acho que aí vai até da montagem do elenco, é o seguinte. Eu até coloquei no meu Twitter esses dias, que é o seguinte, ó. Se o Mané sair, quem entra? Shaqiri. Se o Firmino sair, quem entra? O Shaqiri. Se o Salah sair, quem entra? O Shaqiri. Se o Lalana sair, quem entra? O Shaqiri. Cara, e se o Shaqiri machucar? Vai ficar forçando o Sturridge, que não tá lá essas coisas, porque o Origi tá entrando na frente do Sturridge no lugar do Firmino, é porque o Sturridge tá mal. O Klopp já não confia no cara. Então assim, o que eu falo de montagem de elenco é, isso não adianta ser refeito agora. Mas assim, quando for pensar, você tem que ter pelo menos duas opções pra ponta. O Shaqiri mais um, pelo menos isso. Porque o City, cara, é um time que está competindo diretamente. Eu não tô falando pra você comprar isso só por causa do City. Não é só por causa disso não, porque chega agora contra o Bayern de Munique, o Shaqiri é praticamente o 12º jogador. Todo mundo já sabe o que o Liverpool vai fazer. Ou vai jogar com 4 atacantes, né, o Shaqiri entrando pelo meio e com muita infiltração e tentando armar jogo, ou vai substituir o Shaqiri no lugar um dos 3. Então assim, acaba que todo mundo já sabe o que o Liverpool vai fazer. E um time igual o Liverpool, desse tamanho, quando pega Bayern, quando pega Manchester City, hoje todo mundo tem equipamento suficiente para fazer uma análise do time. E além disso, cadê a imprevisibilidade que a gente falou? Nesse ponto, eu acho que o City é melhor. Tem peças que podem decidir um jogo mais que o Liverpool, principalmente vindo do banco. Não vou falar do time titular não, que o time titular do Liverpool é muito forte, é muito bom. Mas assim, esse é meu ponto, essa é minha crítica. Se é um time que quer ganhar a Premier League, tem que ter peça, tem que ter elenco. Mas tem que ter elenco e peça ao nível do time titular, não pior. E isso o Liverpool não tem. E é muito interessante, né? Porque isso é planejamento, né, Capa? O Léo também queria ouvir um pouco da palavra de vocês. No início da temporada, o Liverpool tava com um timezinho bacana. Contratou o Shaqiri a preço de banana, né? Foi mais barato que o Arrascaeta, por exemplo, que foi pro Flamengo. Mas enfim, mas ainda assim, o Fekir não veio por questões que o pessoal não sabe, se foi a parada da lesão, que o Liverpool desistiu, ou o próprio Lyon que fez corpo mole, mas tinha espaço para entrar mais jogadores, né? E agora, com a lesão de todo mundo, isso está se provando cada vez mais, né, Léo? Com certeza, é o que você falou, é questão de planejamento. Se você pegar o elenco do Manchester City e colocar do lado do Liverpool, você vê que as peças de reposição são bem melhores, e é um trabalho que está sendo feito nesse sentido há mais tempo também. Eu acredito que o Liverpool, em mais 2 ou 3 temporadas, se mantiver esse status e se entender mesmo como um time gigante, que é o que é, consegue chegar perto disso e aí sim montar um esquadrão com um time reserva muito forte. É claro que, como a gente falou, a gente tá levantando o que poderia ser agora, que o Liverpool tropeçou 2 vezes e tá vendo o City na frente, e no começo do campeonato a gente tava encantado com a forma que o time jogava, e eu acho que a gente esperava um pouco que o Liverpool repetisse o que o City fez na última temporada, que foi uma temporada muito atípica. Você somar 100 pontos numa temporada, ganhar 18 jogos seguidos, que foi o que o City fez, é muito atípico. E a gente esperava isso de um Liverpool que mostrou um futebol, sim, no auge, parecido com aquele do City da temporada passada, e deixou a gente babando, querendo mais. Final da Champions, né, Léo? Exatamente. Um foi finalista da Champions League e outro campeão inglês. Então, assim, Os níveis são muito parecidos. Sim, e o próprio Liverpool dando uma sova no City na Champions, né? Então, assim, a gente sabia que eram 2 times muito fortes. E aí, só que para um campeonato de pontos corridos de 38 rodadas com investimentos de adversários como os da Premier League, é complicado. E eu acredito que o Liverpool tem essa noção que para as próximas temporadas vai ser necessário sim reforçar. Mesmo que ganhe o título da Premier League nessa temporada, vão lembrar desse momento de escorregada em que os outros times se aproximaram e tem que se repor as peças. Eu acho que é o natural a ser feito, né? O time é muito grande, muito forte, ficou um tempo muito grande numa penumbra na Premier League, disputando o 6º, 5º lugar, que não é o lugar do Liverpool na Premier League, e agora que tá se recuperando. Então, assim, eu acredito que existe um planejamento interno para as próximas temporadas para resolver esse problema, e a gente quer sim ver um Liverpool com 2 times titular e reserva muito fortes para disputar tudo ao lado do City, o próprio United, que também está se reconstituindo agora depois de um tempo, Chelsea, Arsenal e o Tottenham também, por que não? Que eu acho sim que é um dos candidatos ao título da Premier League. Eu não tiraria o Tottenham da jogada ainda não.
E, Léo, a situação poderia ser pior, né? Porque, pra quem não sabe, o Liverpool já foi eliminado das 2 Copas. Tanto da Copa da Inglaterra quanto da Copa da Liga. Será que foi um corpo mole ali do time do Klopp pra poder ter menos competições pra disputar, ou realmente os adversários mereceram? Duvido. Isso acho que não caberia, né? Eu acredito que, por ter poupado alguns jogadores mesmo nesses jogos, ele pode ter perdido por qualidade do adversário e por cansaço do time dele também. As peças de posição não são tão boas. Não dá pro Liverpool jogar em 4 frentes com força total, com a mesma intensidade. Não tem como, assim. E aí, se fosse pra priorizar, ele foi perfeito. Priorizou as 2 principais. E as Copas Nacionais, que tem uma importância menor, foram um pouco negligenciadas nesse sentido. Mas acho que nem de longe foi imaginado deixar de jogar as competições com a maior dedicação possível, algo do tipo. Acredito que seja simplesmente a circunstância do time não conseguir jogar 100% o tempo todo, como o City faz, por exemplo. O City tá na final da Copa da Liga, também tá na Champions, também tá no Campeonato Inglês empatado em pontos com o Liverpool, e tem um time que consegue rodar mais e manter a qualidade, né? Mas isso uma hora vai pesar também, viu, Julião? Essas coisas de ter muito campeonato, muitas partidas, e é um cansaço, gente, não só físico, é um cansaço mental. A obrigação de vencer, né, essa pressão, essa obrigação de vencer a todo momento, dá um cansaço mental muito forte. O Guardiola, para quem já leu o livro dele, fala que o porquê que ele saiu do Barcelona foi um cansaço mental. Ninguém aguentava mais, ele não tinha mais motivação para isso, não sabia mais motivar os jogadores. Então acaba que é complicado isso também. O Liverpool também tem isso, o Klopp também tem isso. Esse esgotamento não é só físico, é mental. E o City hoje está em todas as competições, mas daqui a 2 meses pode estar numa Premier League, nas Copas, e pode cair na Champions. Porque são competições completamente diversas. O estilo de jogo dessas competições são diferentes. Jogar uma Copa, jogar uma Premier League é diferente. Porque a Premier League é um jogo que ele tem que entrar para vencer todo jogo. A Copa, aquele é o último jogo. A Champions é o tudo ou nada. Então assim, é complicado isso. Principalmente na cabeça do jogador. E principalmente quando o jogo é quarta e domingo, né? É difícil distinguir isso. Então assim, é um pouco complicado, mas é legal a gente citar isso, porque a gente tá cobrando também o Liverpool, também tá cobrando o City, mas é o seguinte, igual o Léo falou, o Liverpool tá reestruturando, mas essa reestruturação do Liverpool já vem de muito tempo, né? Então assim, é um trabalho feito aos poucos, regrado, talvez nem sei se era pra ser a temporada passada da Champions. Deu um passo a mais na escada, né? Subiu um degrau a mais que às vezes ninguém pensava. E isso acontece, você não pode queimar etapas. E o Liverpool tá indo gradativamente. Talvez na temporada que vem, 2020 e 2021, o Liverpool vai estar voando com seu auge, tanto técnico quanto do planejamento, quanto tudo que foi preparado para esse time e para a grandeza desse time, né, Júlio? E Léo, quem que você acha que é o jogador que tá mais destoando, assim, em relação até o início pode ser até o início da temporada atual ou a temporada passada também, um jogador que vem mais decepcionando, na sua opinião? Nossa, difícil essa, hein? Difícil pra apontar um que esteja mais abaixo do que os outros, né? Pois é, porque você começa a pensar na espinha dorsal do time, o Alisson começou muito bem a temporada e ainda tá muito bem, mas assim, ele tá sendo mais testado, ele tá tendo mais problemas, o time não tá correspondendo tão bem, então é normal que cheguem mais bolas pra ele. O Van Dijk, que era um cara, pra mim, o melhor zagueiro da temporada no mundo, assim, indiscutivelmente, é um cara que continua muito sólido atrás, mas também tá tendo uma demanda maior pra cima dele. Até porque falta um parceiro ideal pra ele, né? Exato, isso é uma coisa que tem que ser corrigida assim. Lateral direito e zagueiro para fazer parceria com o Van Dijk são prioridades para mim, pro Liverpool, para a janela do meio de ano, né? Eu acho que tendo essas 2 peças a mais, além de dar mais rotatividade pro elenco, fortalece o time titular, que o time que é para resolver, então vamos lá, vamos botar esses caras. Eu acredito assim, os volantes do time. O Hinaldo tem jogado bem pra mim, eu acredito que tem sido uma boa surpresa. Campo, né? É o mais regular, ele tem sido mais regular, ele não brilha, ele não chega tanto na frente, mas ele é um cara que segura muito bem o piano do Liverpool. Eu também não consigo ver uma queda tão grande do futebol dele do começo pro meio da temporada.
parece que o time todo deu uma queda em conjunto mesmo e começou a ter alguns erros eu não sei se desatenção, eu diria, acho que seria uma desprevenção, na verdade. Por exemplo, o gol do West Ham na última partida, o gol de falta, que o Felipe Anderson rola pro Antônio, tá todo mundo tentando marcar na linha avançada que o Klopp faz na bola parada, eles batem a falta rápido e o Antônio sai na cara do gol. Eu não sei se é uma desatenção, porque eles estavam atentos, eles estavam montando o que foi treinado na linha defensiva, mas eles não estavam prevenidos pro que poderia acontecer. Então, assim, não foi um gol que o Liverpool tomou no resto da temporada. O do Leicester também, foi uma faltinha boba no final do primeiro tempo. Exato. Poderia ser totalmente evitável, né? Evitável, né? E os caras cobraram a falta e chegaram ao gol. Então, realmente, né? Parece um pouco de desatenção, né? Perdeu mais o foco. Concentração, né, gente? Isso, é uma oscilação natural, é uma concentraçãozinha que às vezes no começo da temporada você tá numa fase melhor que ela não acontece, você não toma um gol, a bola bate na trave, enfim. O Alisson você lembra no jogo do primeiro turno contra o Leicester? O Arsenal foi tentar driblar debaixo do gol, perdeu a bola e tomou um gol, só que o Liverpool ganhou aquele jogo. Nesse último já não ganhou, entendeu? Então, assim, são oscilações que pra mim são naturais durante o campeonato e daqui pra frente a grande questão é, ele vai conseguir se recuperar ou vai continuar sofrendo com essa falta de concentração que o Capa citou, essa oscilação? E Léo, sabe o que eu acho que, além, o Léo falou pra mim perfeitamente, um zagueiro ao nível Van Dijk, um lateral ali, com o Arnold voltando, com o Gomes, quem sabe. Mas assim, eu sinto muita falta de um cara que joga no meio pra armar. Saudades, eu gosto Coutinho. Exatamente. E tá mal no Barcelona, hein? Fica a dica, hein, Klopp. O que acontece? O Vinaldo, ele é um bom jogador, mas ele é um jogador regular. Ele não é acima da média. É um jogador que você não tem muito o que esperar dele. Ele não é tão habilidoso, ele não é tão criativo. Mas ele marca bem, ele tem um bom passe, ele aparece bem. Então, assim, é um jogador assim que eu não gosto muito, mas que é um jogador muito regular e é um jogador necessário de ser no time. Quando você tem um Vinaldo, quando você tem um Keita do lado e tem um Fabinho na retaguarda, um armador é essencial, porque um cara inteligente pensando consegue colocar qualquer um dos três atacantes na cara do gol, achar um passe, né, assim, fora de sério. E além disso, o atacante que tem o Liverpool, que é o Firmino, ele consegue muito bem sair da área para a entrada de um Vinaldo, para a entrada de um Keita e para um passe desse armador. Então, assim, eu sinto que falta um pouco de criatividade nesse meio de campo. Acho que é muita velocidade, muita correria, muito bom passe, mas ainda assim acho que falta uma cabeça pensante. Talvez, não sei se seria o Fekir, mas o Coutinho. O Coutinho era esse cara, e o Liverpool com o Coutinho era um time muito mais perigoso ofensivamente e imprevisível, que é o que eu cobro tanto. Eu concordo com você que esse cara da criação falta, esse cara do último passe, um Ozil, por exemplo, um cara criativo que enfia uma última bola. Eu acho que o Klopp teria que mudar o esquema para poder jogar dessa forma. Eu não imagino ele jogando com os três de hoje, Salah, Mané e Firmino. Mais um camisa 10 chegando, eu acho que seria ofensivo demais para uma defesa que já está fragilizada. Acho que como recurso durante a partida funcionaria, sim, como entre o Shaqiri muitas vezes no lugar de um dos volantes. Mas eu acho que talvez para um jogo de Copa, perder o primeiro jogo, vai jogar o segundo em casa, precisa dar uma pressão, talvez ele saísse com esse time. Mas eu acho que para mim entraria mais como uma opção de elenco mesmo para resolver uma partida de uma forma diferente do que exatamente para compor um time titular, como o Capa citou. Eu imagino que o elenco que o Klopp tem hoje, principalmente que o Firmino está fazendo essa função de buscar um pouco mais a bola atrás para abrir espaço para os outros dois, com 4 jogadores eu acho que ficaria um pouco denso demais. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer, mas eu acredito que fragilizaria um pouco o setor defensivo e ocuparia muito espaço na frente, e não sei se todo mundo ia conseguir jogar junto, entendeu? A não ser que o Klopp colocasse o Mané e o Salah para marcar com força, né? Não, gente, é bom lembrar que o Firmino, temporada passada, foi um dos maiores jogadores que mais desarmaram no campeonato. Ele é um atacante que marca muito. E no futebol de hoje, principalmente em time de City, em time de Liverpool, todo mundo marca. Olha só, eu entendi seu ponto, Léo, mas assim, o Salah é o único que não marca no time do Liverpool hoje. O Mané fecha o Robertson direto e o Firmino fecha pela direita muitas vezes. O que acontece é que a saída de bola do Liverpool é muito rápida. Então eles conseguem, são praticamente 3 box-to-box, né? 3 jogadores que conseguem jogar no ataque e na defesa, os três meio-campistas. Eu vou te dar um exemplo claro, o City só joga com o Fernandinho.
O City joga com Davi Silva e De Bruyne, e nenhum tem qualidade de marcador, nenhum marca muito bem. Eu entendo que quando você fala dessa preocupação de marcação, mas eu acho que a maior preocupação pro camisa 10, pro criativo, é a seguinte: é ele ser rápido e veloz, igual são os 3 atacantes. Eu acho que com o Ozil não daria certo, porque ele não tem a dinâmica, ele não tem a determinação que o time do Klopp precisa. Mas o Coutinho talvez daria, porque o Coutinho muitas vezes fez esse papel de meio campista e conseguia voltar para marcar e conseguia chegar com rapidez ao ataque. Então assim, eu acho que a velocidade do meio campo não pode ser quebrada. Mas eu acho que em relação à camisa 10, eu acho que isso no futebol de hoje não tem tanta importância mais. Eu entendo sua opinião e essa é a minha, assim, é só uma questão, um asterisco que eu tô colocando. Eu, no meu modo de ver futebol, no meu modo de ver como o Klopp joga, como ele marca no 4-1-4-1, tranquilamente. Só que o Fabinho, ele tem que fazer o papel do Fernandinho. Igual no City, o cara tem que ficar mais. O Fabinho tem que ficar mais se tiver um cara camisa 10. E um camisa 10, eu tô com você, Léo. Ele não vem pra resolver problema, não. Ele vem pra ser opção. Ele vem pra juntar ao Chamberlain, ele vem pra juntar ao Milner, ao Vinaldo, ao Keita, ao Fabinho, ao Henderson. Ele vem pra simplificar, pra entrar no lugar do Lallana, que não dá mais. Nossa, essa é a questão. Lallana não dá, né, gente? É outra teimosia do Klopp, né, Léo? É um jogador que não entrega, né? Ele machuca muito, não tem muita condição de estar compondo um elenco como um time do Liverpool também. Talvez fosse um cara mais útil em algum time de menor expressão, ainda na Premier League, que seja porque ele tem qualidade, eu acho ele um cara talentoso, mas não agrega, né? Ele não resolve, não ajuda, enfim, infelizmente, não tem somado muito ao elenco. Capa, só pra fechar, eu saquei muito bem a sua ideia, assim, eu acho que seria muito interessante, pegando esse exemplo do Coutinho, talvez se ele tivesse que entrar nessa linha de 3 do time do esqueleto normal, assim, inicial, talvez tirar um dos 3, assim, o Keita, o Fabinho ou o Vinaldo, ou o Milner, o Henderson, enfim, quem joga teria que ser um desses caras, não daria pra tirar alguém dos 3 da frente, né? Eu acho que o Fabinho não tem como, né? O Fabinho é a retaguarda, então teria que ser seria o Vinaldo. Fernandinho, com esse paralelo com o City, sim. Uhum. E aí eu fico imaginando o Coutinho entrando no time, aí as 2 ressalvas que eu faria, claro, eu acho que o Coutinho, cara, mais definidor que o Silva e o De Bruyne, ainda traçando esse paralelo, tem mais chegada à frente, os outros 2 têm mais qualidade de passe, mas eu acho que o Coutinho jogando nessa segunda linha daria sim muito certo, talvez para ajudar o Liverpool, com certeza, se também se dispusesse a marcar, como você citou. E aí a segunda ressalva é mais o estilo de jogo mesmo, né? O City fica muito mais com a bola, então esses 2 caras fazem mais sentido na estrutura do que no do Liverpool, por exemplo. O Coutinho ajudaria mais nessa dinâmica, nessa finalização rápida que o Liverpool tem. Pega a bola, ataca e finaliza. Pega a bola, ataca e finaliza. Com certeza, né, Leozão? Porque é bom lembrar, o time do Liverpool, ele funciona muito nessa base desse esticão rápido, né? Nessa bola, nesse um toque preciso pro ataque, achando um dos 3 na velocidade, ou achando uma bola para um dos 3 resolver. Acho que o Coutinho, ele dá uma possibilidade desse chute de fora da área que nenhum dos outros 3 dá. Quem sabe o Coutinho não se arrepende, volta pro Liverpool. Acho que não tem clima, viu, Júlio? Acho que não tem clima mais. Mas a gente quer a participação também da nossa audiência. Coloca aí nos comentários se você é torcedor do Liverpool, se você gostaria de ver o Pequeno Mágico de volta, ou se não, se traiu, não tem mais volta, é melhor procurar uma opção melhor. Mas a gente gosta muito da participação de vocês e eu respondo todos os comentários, então bota aí pra gente discutir. E pessoal, vamos fechar o podcast falando, né, das próximas partidas das 2 equipes. O City pega o Chelsea em casa, pega o Newport fora pela FA Cup, o Schalke 04 fora pela Champions League, o Chelsea novamente fora pela Copa da Liga, o West Ham em casa e Bournemouth fora. E o Liverpool pega o Bournemouth em casa, o Bayern de Munique fora pela Champions, o United, né, o grande clássico da Inglaterra, fora de casa, no Teatro dos Sonhos, e terminando com Watford e Everton. Pessoal, eu acho que o Liverpool sai um pouquinho na frente, porque além dos adversários serem mais ou menos da mesma força, né? O City pega o Chelsea 2 vezes, o Liverpool pega o Manchester United, mas eu acho que o Liverpool tá um pouquinho mais suave, porque não disputa mais competições, né? Então, Júlio, eu acho assim, vou começar e eu passo a bola pra você, tá, Léo? O seguinte, o City, ele vive uma ascensão na Premier League melhor que a do Chelsea, ou que a do Liverpool, né? Ele vem crescendo agora, mas ele é muito bom lembrar que confiança você perde em jogo pequeno, em jogo bobo, né? Beleza, o City joga contra o Chelsea. Se o City vai e não passa, por exemplo, do Newport County,
já é um problema. Ou então empata com o Schalke, entendeu? Então esse acúmulo de jogos decisivos pode tirar a confiança ou pode aumentar, porque se conseguir 3 resultados positivos, por exemplo, vai jogar contra o West Ham, vai engolir o West Ham e vai pra cima do West Ham com tudo, e vai crescer no campeonato. E vai dar trabalho pro Liverpool. Mas é aí que tá. Eu acho que vai muito do 8 a 80. Porque o City tem 4, né? Vamos botar o do Chelsea também. Tem 4 jogos muito decisivos daqui pra frente. O primeiro com o Chelsea. Em casa, o City pega o Chelsea. E é um time chato, né? O Sarri é um ótimo treinador também. Aí tem a Copa da Inglaterra, a Liga dos Campeões e a final da Copa da Liga. Então assim, dependendo do resultado, até de uma final, ou do jeito que foi uma final, se a final vai pros pênaltis, prorrogação, o elenco vai chegar, são apenas 3 dias de diferença, o elenco chega pra jogar contra o West Ham morto, cansado, desgastado, psicologicamente, fisicamente. Então tem que ver o que vai pesar. Eu acho que o do City é pior, é bem pior por isso, porque tem 3 decisões e além disso, tem que manter um alto nível do campeonato, porque o Liverpool, ele obriga o City a jogar o seu máximo, a dar o seu máximo. Então esse campeonato está sendo muito divertido por isso. São 2 equipes gigantescas, 2 times maravilhosos de se ver e com 2 estilos de jogo diferentes e cada um bonito do seu jeito. O Liverpool pega o Bayern em casa e o United fora, mas é aquela coisa também. O Liverpool não consegue vencer do United, por exemplo. Vamos tirar o jogo da Champions. Não vou tirar o da Champions não, porque também afeta psicologicamente. Mas beleza, vai jogar contra o Bournemouth, consegue a vitória em casa. Aí vamos botar em um cenário ruim, perde pro Bayern, vai jogar contra o Manchester United pressionado. Beleza, não ganha do United, nem vou botar que perde, não ganha do United. Pega o Watford com a obrigação de vencer. Se não ganhar do Watford, tem o Merseyside Derby contra o Everton no próximo jogo. Então assim, são 2 tabelas muito complicadas. Eu diria que o mês de fevereiro pode decidir o campeonato para um dos lados ou pode fazer o Tottenham chegar neles. Não vamos esquecer do Tottenham não. Eu acho também que a gente não pode abrir mão de olhar para o Tottenham como um candidato. É um time que tem a melhor campanha fora de casa da Premier League, que é muito curioso, inclusive. Mas, Capa, discordando de você de novo, eu acho que é claro que é tudo hipotético, né? Igual você falou, se o City ganhar, chega mais forte, engole o West Ham, se perder, pode chegar abalado, sem descansar, se perder, capaz de acabar com a temporada. Mas ainda de forma hipotética, eu acho que a tabela do Liverpool é um pouco pior, justamente porque ele tem menos competições. Eu acho que, por exemplo, o City joga contra o Newport fora, pela FA Cup. Vai com o time B. Se ganhar, que é 90% de chance de ganhar, segue a vida normalmente. Se perder, eu acho que o tamanho do abalo é menor, entendeu? É claro que é uma zebra, é feio, vai passar vergonha, mas é um abalo menor. Se o City tropeça contra o Schalke, por exemplo, é muito mais fácil ele retomar, muito mais fácil ele se recuperar no jogo de volta na Champions. O Liverpool não. O Liverpool vai pegar o United, vai pegar o Everton em sequência e vai pegar o Bayern de Munique. E se tropeçar com o Bayern, não tem muita conversa, sabe? A chance de você se recuperar num jogo contra o Bayern numa Champions League é muito menor do que um jogo contra o Schalke. E é tudo que o time tem pra jogar. Então, nas 2 competições que o Liverpool tem pra jogar, ele tem um mês decisivo pela frente, e o City tem, claro, também tem jogo contra o Chelsea, que é decisão de Copa da Liga, tem jogo contra o Chelsea pelo campeonato também, que foi o primeiro time que ganhou do City na Premier League, mas eu acho que a chance do City se recuperar em caso de derrota na Champions é maior, e derrotas nas Copas Nacionais não tem tanto impacto, na minha opinião, assim, eu acho que perder pro Chelsea na final é completamente normal, perder pro Newport com o time B seria uma vergonha, mas que talvez não tirasse o time dos trilhos nesse sentido. E aí perder pro Schalke é uma coisa recuperável. Então eu acredito que o Liverpool vai ter um momento de turbulência mais pesada nessa sequência do que o City. É isso aí então, gente. Deixa nos comentários também se você concorda com o Léo, se você concorda com o Capa, qual time tem a tabela mais pesada aí pela frente. Mas fato é que fevereiro, gente, vai pegar fogo na Premier League. Também tô com vocês dois, eu acho que esse mês vai decidir e muito as coisas no campeonato inglês. Pessoal, gostaria de agradecer a audiência de todo mundo que está escutando a gente. Só relembrando, o podcast PL Brasil está no SoundCloud, no YouTube, no Spotify, no Google Podcasts.
em todas as plataformas que você quiser. Só escolher, clicar e ouvir. E gostaria também de agradecer a presença dos meus 2 comentaristas aqui que deram um show de debate, a começar por você, Leonardo Zacarim, poderoso chefão da PL Brasil. Muito obrigado por sua participação e volte sempre, cara. Pode ter certeza que vão ter outros convites. Gente, muito obrigado pelo convite, fico lisonjeado, um prazerzaço sempre participar com vocês. Os ouvintes que não me conhecem ainda, se quiser dar uma fuçada lá no nosso site, tamo por lá, tamo de olho no Instagram, Facebook, Twitter, nosso site, YouTube, tamo voando baixo, tamo um nojo, e é isso aí, galera, obrigado, sempre que puder, tamo por aqui. Valeu também, Capa, tá de volta e voltou em grande estilo. Até quinta-feira que vem, um abraço pro senhor. Em grande estilo e em grande companhia, né, Júlio César? Muito obrigado, sempre um prazer estar ao seu lado. Chefinho, que participação, hein, meu querido? Sabe tudo, nosso Petralha. Então é isso. Gente, até a próxima. Julião, semana que vem, tamo junto de novo. E tem YouTube também, pessoal. Fique ligado que sempre vídeos novos comigo, com esse belo apresentador que vocês veem no YouTube e escutam aqui. É isso aí, ó. Segue a dica do Capa, vídeo inédito toda terça-feira. Se inscreve, PL Brasil. E é isso aí, galera. Voltamos na próxima semana com mais podcast PL Brasil e mais conteúdo de qualidade para você. Um grande abraço e falou!